caso, domingo, 6 horas, mais ou menos 6 horas da manhã. Então, era um big sábado, né? Grande sábado. E quando findou este sábado, já pela manhã, por volta de entre 5 e 6 horas, começou o domingo, que hoje nós chamamos de domingo, que naquela época não existia esse nome, era o primeiro dia da semana. Então diz assim o texto, como nós começamos a ler, no primeiro dia da semana, domingo, né, hoje para nós, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram cedinhos lá. Outros textos narram que elas foram levar as especiarias para untar o corpo de Cristo que não havia sido preparado adequadamente. E eis que então acontece o seguinte: veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham e ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Nesse primeiro texto aqui, nós vemos algumas realidades da ressurreição de Cristo. E por que ele teve que morrer? A história está recheada de grandes homens, grandes mulheres também, que deram suas vidas em prol das suas causas. Você deve conhecer alguém. Pessoas boas, pessoas generosas, pessoas que buscaram fazer o bem, pessoas que lutaram por uma causa nobre, pessoas que deram suas vidas pelo que eles acreditavam. Nós podemos citar alguns. Não sei se vocês lembram aquela senhora chamada Madre Teresa de Calcutá. Deu sua vida também pela aquela causa dela. E tem outros aí, às vezes até foge o nome, que eu não sou muito bom de ficar gravando nomes, né? Mahatma Gandhi também, homem que deu sua vida pela sua causa, e outros tantos. Mas a diferença desses todos que nós lemos na história para Jesus Cristo é que todos eles morreram e continuaram lá no seu sepulcro. Se você procurar o túmulo deles, de alguns deles, você vai encontrá-los. Seus ossos, o seu corpo lá, o que sobrou dele, né? Enterrado. E não passa disso. Mas Jesus Cristo, 3 dias depois, ele sai do túmulo. E note no texto que não foi só os seguidores de Cristo que, alguns até tentam dizer isso, não foi só os seguidores de Cristo que inventaram a história. Alguns tentaram dizer isso, de que ele ressuscitou. No texto que nós lemos, você percebe que até os guardas que estavam ali tomando conta do sepulcro ficaram apavorados, viram um negócio, ficaram com medo. E depois deste dia em que Cristo ressuscita, ele aparece outras tantas vezes para muitas pessoas. Não foram somente para os discípulos. E fique bem claro isso. E isso foi necessário que acontecesse, por quê? Porque quando ele deu a sua vida, ele está dizendo o seguinte: eu posso dar minha vida e vou tomá-la de novo, mas eu quero dar a minha vida e tomá-la para que você creia que você também pode ter vida. Por isso, todos nós que um dia entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, temos a segurança e certeza de que quando o fim chegar, não o fim físico nosso, mas o fim
de todas as coisas, ele vai voltar e vai nos ressuscitar. Ele disse, eu tenho poder para isso. Então era necessário que isso acontecesse. Ele morreu e ressuscitou. Então ele está garantindo pela sua demonstração de poder, pelo seu demonstrar de poderes, que ele pode dar também para você uma experiência gloriosa e que você vai também ressuscitar. Na sequência, Atos, capítulo 1, versículo 3 a 11, nós vamos ver Lucas registrando no seu livro de Atos o que acontece posterior a este momento em que Jesus Cristo ressuscita. No momento em que Jesus Cristo ainda aparece aos seus discípulos. Diz o texto seguinte, acompanhem comigo. Depois do sofrimento daqueles dias, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Como eu acabei de falar, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto eu comia com eles, deu-lhes esta ordem. Interessante esse detalhe, Jesus Cristo ressuscitado comendo. Físico, corpo realmente glorificado, mas um corpo físico no sentido de palpável. E diz o seguinte, não saio de Jerusalém, mas antes esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A mentalidade deles ainda era por aqui e agora. E ele respondeu, não lhes pertence saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder enquanto o Espírito Santo descer sobre vós e sereis meus testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso nos remete a Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, em que nós, embaixadores, recitamos sempre. Portanto, ide. O grupo cantou agora. Ide. Fazendo discípulos, pregando o evangelho. E aí, então, diz o texto que eles, versículo 8, receberão o poder do Espírito Santo e serão testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, agora presta atenção, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu das vistas deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subia. Imagina a cena. Você conversando com uma pessoa que já não aconteceu na humanidade em momento nenhum, ressuscitou, assim, por ele mesmo, e de repente essa pessoa começa a subir. Levitar. Subir. E de repente, do nada, nuvens o esconde e ele desaparece. Negócio interessante, né? Um momento até que eu gostaria de ter visto. Mas fique tranquilo porque diz os discípulos, diz o texto, que logo depois que isso aconteceu, surgiu 2 homens vestidos de branco. 2 anjos. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que vocês acabaram de ver subindo, elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram. Eu gostaria de ter visto ele subir, mas eu tenho certeza que vou vê-lo descer. E isso me traz muita alegria. Porque Jesus Cristo, ele voltou para o céu e ele disse que foi para preparar lugar para quem? Para nós. Para mim e para você. E quando ele voltar, a hora eu não sei, diz o texto, isso só pertence a Deus, ele vai voltar para buscar os seus filhos. Essa peça teatral que o mundo pinta hoje dessa semana chamada Santa, até com muito deboche por outras entidades religiosas, mas eu não quero falar disso. Esse quadro que eles pintam não é a real, não é o real do que aconteceu realmente.
O real é que Cristo fez o que fez para mostrar a você e eu que um dia ele vai voltar. É certa o seu retorno. Ele ressuscitou, deu prova do seu poder de vida. Ele subiu ao céu. E depois dito ele vai voltar da mesma maneira. Quando, não sei. O irmão Zé Bento estava falando que essa laje não cai. Eu vou criticá-lo, irmão. Essa laje vai cair quando Jesus voltar. E tenho certeza que esse dia será um dia glorioso. Um dia maravilhoso. O conjunto estava cantando aqui, realmente, lindas e belas, maravilhosas músicas, que Deus os abençoe e continue cantando. Para a honra e glória do nosso Deus. Mas tenho certeza que o que vocês e todos nós cantaremos no céu, não precisa nem de regente. Ok, maestro? Não precisa nem de regente. Não vai ter aquele negócio de ter que ensaiar horas a fio. Isso. E eu também quero me aposentar desse negócio. Mas esse dia vai voltar e será um dia glorioso para todos nós. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo nos amou. E em Marcos capítulo 13, versículo de 24 a 27, é dito o seguinte, acompanhe o texto. Mas naquele dia, após a grande tribulação, dias difíceis, dias de grande terror, em Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27, diz que o sol vai se escurecer. Que dia? Quando ele voltar. E a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão. Eu estava comentando com os jovens outros dias, que esse dia será um dia de grande glória para alguns, mas também será um grande dia de tristeza e desespero para outros. Porque nesse dia de grande glória para mim e para você, que um dia entregou sua vida a esse Jesus Cristo, diz o texto que ele virá, nós veremos o Filho do Homem voltando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para me reunir junto a ele e você que também entregou sua vida nos 4 cantos da terra. Esse dia vai chegar. É minha esperança, a minha certeza de que vai chegar esse dia. Mas como eu disse, será um dia de também grande terror. O texto diz que a estrela, os céus se escurecerá, as estrelas cairão, a estrutura da terra, do universo vai ser abalado. Imagine o dia em que tudo isso for abalado, destruído. Para quem acha que Cristo não vai voltar e quando ele olhar novamente agora Cristo voltando não mais como bebezinho, não voltando mais se dando ao sofrimento como ele se deu, não deixando mais que as pessoas zombem, cuspam no seu rosto, não deixando mais que as pessoas afrontem a ele, mas agora sentado no seu alto e sublime trono, voltando em glória com os seus anjos, não mais como aquele que veio para salvar, dar a sua vida, mas voltando como o justo juiz, aquele que não há ninguém pode corromper, aquele que não há engano. Vai ser realmente um dia terrível e Apocalipse registra isso. No livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 22, versículo 12 a 15, diz Jesus Cristo: eis que venho em breve. Essa palavra pode até soar estranho, porque afinal de contas, quando João escreveu isso, aproximadamente no final do 1º século, nos anos 90, por aí, e até hoje ele não voltou, passando-se assim, então, mais de 2000 anos, alguém pode dizer assim, isso aí não vai acontecer. Mas o breve de Jesus Cristo não é o nosso breve. A Bíblia nos fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos também. Entendeu como é que é o negócio? Não há tempo para Deus. É uma vírgula. É uma vírgula em que Deus vira e diz, é agora, estou indo. E diz então Jesus Cristo, eis que vem em breve. E agora presta atenção, a minha recompensa está comigo. A gente lê recompensa como um presente maravilhoso, concorda comigo? Né? Você diz assim, eu tenho uma recompensa para você, você pensa logo em alguma coisa boa.
Mas não tem esse sentido somente. Recompensa é aquilo que você merece. É aquilo que você vai receber. E diz o Jesus Cristo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A pergunta que deve ser feita é o que eu tenho feito. O que eu fiz. Imagine aquele indivíduo que fisicamente, no dia de Cristo, cuspiu no rosto de Cristo. Imagine aquele indivíduo que levantou a cruz e zombou de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Imagine a cena, aquele indivíduo que na hora do julgamento, eu tenho lavo minhas mãos porque eu vejo que ele não, mas vocês estão querendo. Imagine aquelas pessoas que até o dia de hoje zombam de Jesus Cristo. Imagine essas pessoas que ridicularizam a Jesus Cristo. Como será aquele dia para eles? O que eles fizeram? E o que nós hoje temos feito? Você que está ao alcance da nossa voz através da internet, o que você tem feito? Lembre-se e preste atenção. Jesus Cristo está trazendo consigo a recompensa de tudo que você fez. E não escapa nada, porque ele diz no versículo seguinte, no 13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ou seja, do ponto A ao ponto Z do alfabeto, vamos colocar assim, todas as coisas estão debaixo do seu controle, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Agora, aqueles que fizeram certo e fizeram bem, diz o versículo 14, são felizes. Porque eles fizeram o que tinha que ser feito, ou seja, lavaram as suas vestes, branqueando-as no sangue de Cristo. Por quê? Para que tenham direito a estes que fizeram certo e branquearam os seus sangues, suas vestes no sangue do Cordeiro, terão direito de comer da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrada na cidade de Jerusalém celestial. Esses que fizeram o que tinha que ser feito. Agora, aqueles coitados. Eu digo coitados, sim. Que não querem ou estão se deixam enganar. Diz o versículo 15. Vai ficar de fora. Ficarão de fora quem? Os cães. Parece estranho botar um animal aí. Ele não está falando de um animal, cachorrinho. Né? Ele não está falando do animalzinho, do pet aí que muita gente gosta, né? Tem uns cachorrinhos pequenininhos, né? Que quando fica de pé derruba o indivíduo, né? Ele não está falando desses animais. Ele não está falando desses pobres coitados, não. Jesus Cristo está falando que são aqueles que, na cultura do judeu, aqueles que, pela visão do judeu, que cachorro para o judeu não é nada, é um animal terrível também para eles, né? São aqueles que não são filhos de Deus. Coitado desses. Porque eles vão ficar de fora. E ainda continua o texto explicando até mais alguma coisa. Os que praticam feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais. Os assassinos. Os idólatras. E a todos os que, preste atenção, amam e cometem o quê? A mentira. Você não precisa nem mentir. Mas você ama esse negócio. Não precisa nem mentir. Olha como é que Jesus Cristo olha para as pessoas. A pergunta até pode ser mais específica que dito é: o que você tem feito? Você já mentiu? Se você disser que não, já está mentindo. Se você disser que não, nunca menti, só fala a verdade, você já está mentindo. O problema é, a nossa situação está estreita. O que é fazer o certo? Naquele dia, quando Cristo voltar, que vai nos julgar com o seu poder e glória, que vai olhar para você e para mim, ele vai olhar para você e para mim e vai dizer: você fez o que de certo? Fez o quê?
Ah, Senhor, eu até que fui um bom religioso. Eu cumpri todos os teus mandamentos ali ao pé da letra. Tá, e daí? Eu acho que eu mereço. Não, não fez mais do que sua obrigação. O que é o fazer o certo? Ah, Senhor, eu fui um bom marido, excelente marido, olha, de primeira. Eu fui uma excelente esposa, eu fui um excelente pai ou mãe, eu fui um excelente filho. Ah, e daí? Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz nenhum ato de assassinato, de idolatria, eu não pratiquei nenhum tipo de feitiçaria e nenhum tipo de imoralidade sexual. Olha, eu sou um homem exemplar, uma pessoa exemplar. E daí? O que você fez de certo? A Bíblia nos diz que não, a salvação, ela não vem pelas nossas obras, pelos nossos feitos. A Bíblia nos diz que a salvação, ela vem por Jesus Cristo, para isso ele veio. Nós estamos, como falei, comemorando aí a semana chamada da Páscoa Santa, e para mim não tem nada de santo nesses dias. Nós temos que nos lembrar do que Cristo fez para que você faça o que tem que ser feito. Ele deu sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Então, o que você tem que fazer? Só isso e mais nada. Entregar a sua vida e deixar que o sangue de Cristo purifique todo o seu pecado. É só isso. Só isso. Não existe nenhum tipo de coisa a mais do que isso. É o que a Bíblia ensina. E então, todos aqueles que fizerem esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude, o que é certo, pode ficar tranquilo que quando ele voltar nos céus, nas nuvens, você vai dizer o mesmo que João disse no final do seu livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. E aí João, ele diz o seguinte, imagine João, vem, amém, vem, Senhor Jesus. João estava assim, tipo, como eu agora, Senhor, vem, o negócio aqui é ruim, vem, o negócio aqui não presta. A Bíblia diz tribulação. Vem, Senhor Jesus. Para isso ele veio. Para que você hoje tenha essa segurança. E aí eu termino esta mensagem dizendo o seguinte: se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue. Porque é isso que vai fazer com que você seja feliz quando ele voltar. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue. Porque não há outro meio de se chegar à salvação a não ser entregando a Jesus Cristo. Porque quando ele voltar, no dia que ele voltar, na hora que Deus disser para ele, vai e busque os meus, ali, naquele momento, as portas se fecham para aqueles que não entregaram ao Senhor Jesus Cristo as suas vidas. Mas se abrem para que aqueles que entregaram possam entrar pelas portas na Nova Jerusalém, a morada celestial. E faço minha as palavras de João, quando ele termina no capítulo 22, versículo 20, o último versículo da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque apesar das nossos pecados, apesar da nossa limitação, o Senhor nos amou e mandou Jesus Cristo a este mundo para que pudéssemos encontrar a vida, a salvação. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos nenhuma esperança de vida. Agora, Senhor, continue nos usando para que outros possam também enxergar esta maravilhosa graça de ser teus filhos, Senhor, e possam ter a segurança que nós temos
de que quando o Senhor voltar nas nuvens, veremos o teu grande e maravilhoso poder, a tua glória clareando as nossas vistas e as moradas celestial, o céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando. O conjunto vai cantar mais uma vez, irmão Dalton? Não? Hã? Então, irmão Dalton vai terminar o culto e preste atenção nas nossas informações, né? Que teremos depois no final no Data Benção. Deus abençoe a todos e dê uma semana maravilhosa. Nós queremos agradecer ao Ministério de... A gente pode cantar uma música final aqui para nós? Vamos repetir, né? Podem vir, então. Não vamos esquecer das atividades da semana, não é isso? Nós temos culto de oração quarta-feira à noite, no culto da noite, às 7 horas. A oração de manhã, terça e sexta-feira, né? No culto momento de oração, a reunião de oração das irmãs, não é isso, irmã? Terça e sexta. Que horas começa? 7, né? Isso. E mais uma vez nós queremos agradecer ao Ministério ID. Muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez, né? Já vieram uma vez e hoje participando conosco deste culto. Tenhamos uma semana abençoada. Tem mais algum aviso, alguma coisa para a semana, pastor? Lembra? Quinta-feira, os jovens, tá? PGM dos jovens na quinta-feira à noite, tá bom? Deus te abençoe e Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. E Deus te guarde, Deus te guarde. Até o fim. Amém, 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 amém.